Bom dia, Fernanda, tudo Bom bem? dia, Adriana, tudo ótimo. Então, gente, começando mais uma gravação de hoje, uma gravação especial, porque hoje é Dia dos Pais. A gente Uhum. acordou cedinho para comemorar a data e eu estava me lembrando que teve um programa, um Entre Nós, que a gente fez, que era sobre algum outro assunto e a Fernanda, em algum momento, falou sobre a importância do pai na nossa vida. E gerou muita repercussão, não só no programa, mas também depois, muita gente mandando mensagem, mandando pergunta. E queria aproveitar a data para te perguntar, Fernanda, do ponto de vista sistêmico, qual que é a importância do pai na nossa vida? O que, que ele representa na nossa vida, para além da importância afetiva, né? Todo mundo sabe da importância afetiva de ter um pai, mas o que, que ele significa do ponto de vista sistêmico para a gente? Então, do ponto de vista sistêmico, o pai representa força, coragem e conquista. O pai representa limites, né? Então, a gente sabe que quando existe uma falta de conexão com o paterno dentro de nós, todas essas áreas vão ficar em debilitação, né? Não sei se existe essa palavra debilitação ou debilitadas. Uhum, Todas essas áreas acabam sendo comprometidas, ou seja, a gente muito possivelmente vai ficar sem limites na vida, né? A gente vai ficar sem força de conquista, ou seja, sempre projetos inacabados, projetos pela metade, né? Deixando as coisas sempre para depois, a né? protelação, né? A protelação, exatamente. A gente vai ter muita dificuldade no caso de mulheres, né? De relacionamento com homens, né? Porque a primeira referência, o primeiro amor da vida de uma menininha é o pai, é o paterno. Então, quando existe uma exclusão no coração da menininha, né? Com relação ao paterno, vai existir uma exclusão com relação aos homens na sua própria vida. E com os homens a gente vai ver muito a falta da força da conquista, né? A falta da força do homem, do macho, né? Da testosterona, da virilidade do masculino, né? No Uhum, sentido de proteção, no sentido de conquista, no sentido de ir além daquilo que a zona de conforto te permite, né? Porque a gente uhum. sempre vai enxergar que a zona de conforto é o materno, né? É aquilo que te dá segurança, é aquilo onde você se sente acolhido, Que né? nutre. É isso mesmo, ainda que muitas vezes a zona de conforto seja aquilo que te estagna, né? Porque na verdade vem do aspecto do feminino, né? Não que a mãe estagne, mas a mãe protege, né? Aquela coisa assim, nutre meu bebezinho embaixo da minha asa, saca assim? Agora, quem vai para o mundo, quem vai para as conquistas, quem dá a cara a tapa, quem realmente vai dizer assim, não, peraí, deixa eu tomar o meu lugar ao sol, é a força do pai, é a força do masculino dentro de nós. E quando Uhum. ela tem uma ruptura, né, seja em função da infância, seja em função daquilo que aconteceu entre o papai e a mamãe, a criança interpreta isso como sendo algo danoso para ela e assim ela vai projetando isso ao longo da vida. Eu até queria te perguntar sobre isso, porque esse tipo de ruptura que tu se refere não é necessariamente quando não te passei a ter, não ter mais contato com meu pai, tivemos uma briga feia, não é só isso, né? Às vezes tu tem um relacionamento com teu pai durante toda uma vida e ainda assim existe algum tipo de ruptura sistêmica. Claro, porque são as dores, né? Muitas vezes você está dentro da relação, o pai está em casa, você está com seu pai em casa, mas mesmo assim há um enfrentamento, há uma rejeição, há uma negação desse paterno, mesmo ele estando dentro de casa, mesmo você tendo a figura física dele dentro de casa, em função de traumas. Muitas vezes o pai não deu carinho, foi um pai rígido, foi um pai que trabalhava demais e não estava presente, ou foi um pai que na visão da mãe, não foi o homem certo para ela. Então, muitas vezes é aquele pai que, como homem, não supriu as necessidades da mulher que a mãe representa. Então, a criança toma essas dores para ela também, né? Num processo de defesa do materno. Então, mesmo o pai estando presente, há rupturas de relacionamento com esse paterno, né? Em função muito da relação com a mãe. Uhum. Então, isso pode gerar, assim, também traumas, ou até aqueles traumas onde o pai
teve um acidente, teve que ficar internado, passou muito tempo longe, passou por uma viagem muito longa, não esteve presente. Enfim, são vários, desde grandes a micro traumas que vão potencializando aquilo, né, a identidade que a gente forma dentro de nós, no nosso pai, quem era o nosso pai. Isso não é consciente, né? Não, claro que não. Isso não é consciente, é bem interessante, porque a verdade, o que a gente busca trabalhar em sistêmica é colocar o teu olhar naquilo que tu recebeu. E o maior presente que tu recebeu de um pai foi a vida. Foi quando ele disse sim para aquela mulher, mesmo que tenha sido numa noite, numa transa. É aquele pai que você precisava, é aquela mãe que você precisava dentro daquela situação que ocorreu, porque foi assim que a vida conseguiu chegar até você. Então, o que a gente busca fazer é mudar, é transformar o teu olhar para olhar o essencial. E olhar o essencial é de onde veio a minha vida. Minha vida veio daquele momento, daquela situação, com aquele pai, com aquela mãe. Todo o resto, no sentido de quem criou, como criou, se estava presente ou não estava presente, a gente diz que é bônus, né? O que aconteceu na sequência foi um bônus, porque a gente sempre precisa sair da idealização do conto de fantasias, né? Que a gente projeta do pai perfeito, da mãe perfeita, da família doriana, né? A gente precisa abrir a nossa visão e enxergar que aquele pai é só um homem, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todas as dores que também carrega da sua infância com relação ao seu próprio pai e mãe, e que, como homem, faz apenas o que dá conta, faz apenas o que consegue. Sendo regido ali muitas vezes por forças, né, maiores do que eles no sentido sistêmico, que o impelem muitas vezes a tomar comportamentos que para um filho, o filho enxerga através do julgamento, meu Deus, como meu pai fez isso. Só que muitas vezes ele está sendo regido, né, por algo muito maior que o deixa completamente cego e tomado por essa força. Uhum. Quando tu fala isso, já me ocorre imediatamente a questão, por exemplo, do meu pai, que foi alcoólatra, e tu fala uma coisa que para mim é meio que até avassaladora, que é da dor que ele suportou pelo resto do sistema. Explica isso aí melhor, como é que funciona isso? A gente também, né, de uma forma geral, já presenciou através de constelações, né, e já vem ali de Bert Hellinger toda uma percepção e estudo sobre isso, que os vícios, eles normalmente estão conectados à falta do paterno. Então, para alguém, né, tipo um pai, o teu pai, que foi alcoólatra, que ele entregou, de um ponto de vista inconsciente, ele entregou a vida dele à dor da falta do paterno. E não somente a falta do pai dele, mas é a falta de vários paternos ao longo de gerações ali atrás. Então, é como se ele tivesse, de algum jeito inconsciente, dito assim, não, eu pego toda essa dor para mim, para dar uma chance para que meus filhos não sofram a mesma coisa que eu sofri. Uhum. Então, se talvez ele não teve a presença do pai, e o teu pai, de algum jeito, possa ter ficado, ainda que alcoólatra, próximo. Então, ele já deu um passinho a mais, ele já deu um passinho, mesmo que pequenininho, mas ele deu um passinho além daquilo que ele recebeu. E essa é a grandeza, né? Do quanto ele suportou uma dor tão grande e mesmo assim passou a vida adiante, e mesmo assim disse sim, e mesmo assim compartilhou a vida. E isso é de uma grandeza sem tamanho. A força de um espírito para também suportar toda uma dor de alcoolismo. E no nosso caso, por exemplo, no caso da nossa família, ninguém repetiu esse caminho. Os 3 filhos, nenhum tem nenhum tipo de vício, nunca nem tendência, nada disso. Mas tem muitos casos que a gente vê de filhos que repetem esse tipo de comportamento de algum vício dos pais. Por que isso acontece, essa diferença? Porque é muito caso. Ah, meu pai era alcoólatra, acabei sendo alcoólatra, até muita gente associa a genética e tal. Como é que acontece isso? Casos que não acontecem, casos que acontecem, essa repetição de comportamento.
é para onde aquela geração nova está olhando, né? Tem pessoas que vão olhar para a lealdade, né? No sentido de que, nossa, como eu sou tão leal ao meu papai, eu vou repetir a história dele. Então, acaba repetindo a dor pela lealdade, de forma inconsciente, acaba carregando a mesma dor. E tem aqueles que honram, né? E honrar é olhar e dizer, ok, a tua dor foi tão grande que eu vou fazer um pouquinho diferente, pai. Não foi em vão o que tu passou, né? Não foi em vão aquilo que tu viveu. Mas muitas vezes a gente também pode observar que a falta do paterno você pode de algum jeito não ter repetido, né, a lealdade, ter sido alcoólatra junto, mas você pode tá externando essa falta de paterno em outras áreas na sua vida. Uhum. Então, não necessariamente você está deixando de repetir, né? Às vezes você só está deixando de repetir da mesma forma. Uhum. E aí E pode isso ser daquelas coisas que tu falou da protelação, de não realizar projetos, não avançar projetos e ideias na vida. não tomar o teu lugar, a tua posição, não se tornar firme em quem você é. Uhum. A gente vai ver que os vícios, eles se manifestam de várias formas, né? É o vício workaholic, é o viciado em trabalho, é o viciado em cocaína, é o viciado em bebida, é o viciado em maconha, é o viciado em jogos, é o viciado em sexo, é o viciado de várias formas. Uhum. O jogo, né? E na questão sentimental de relacionamentos afetivos, o que isso pode levar? Porque tem muitas vezes que a gente não faz nem ideia de que a origem do nosso problema pode ser alguma questão com o nosso paterno, nas questões, por exemplo, de codependência. Isso pode estar influenciando também? Claro, a dinâmica de codependência, querendo ou não, na tua infância, quem é o codependente, né? O codependente é sempre aquele que quer salvar. Então, Uhum. de algum jeito, ele se sente importante por querer salvar o outro. Então, por isso que a gente fala que é codependência, porque ele depende da dor do outro para poder ser importante. Uhum. E isso muitas vezes vai vir de uma origem na infância, onde o pai era alcoólatra, onde o pai tinha alguma doença, onde o pai não estava presente em casa. Então, a criança vai desenvolvendo essa estrutura de caráter para poder o quê? Compensar numa fase adulta aquilo que lhe faltou. Então, ela vai tentar salvar o pai em todos os homens. Uhum. Né? No caso das meninas, ela vai tentar achar o pai em todos os homens. Uhum. Ou também, enfim, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que olhar com muita individualidade, né? Nenhum caso é igual ao outro. Contudo, tem as questões que são muito próximas, muito repetitivas daquilo que a gente observa. A gente vai ver também mulheres que excluem os homens. Então, se no teu sistema familiar teve muitos abusos, né? No sentido de que os homens abusavam das mulheres, violentavam, agrediam, a gente vai ver que essa dor, né, do feminino com relação ao masculino passa de geração para geração, e muitas vezes as mulheres lá na ponta vão se vingar para aquelas que não tiveram condições de se vingar lá atrás. Então, muitas vezes vão excluir o masculino se vingando no masculino, né, pisando no masculino, às vezes vão até atrair homens bons, homens gentis. Contudo, vão maltratar, vão ver só o lado ruim, vão humilhar, machucar, dominar, controlar. São Então, comportamentos autodestrutivos. exatamente, porque não consegue, em função da, aí nesse caso, lealdade ao feminino, né, as mulheres do sistema que foram abusadas, violentadas e não puderam, talvez, em outro momento, se defender, elas vão defender, né, as filhas, né, desse sistema, vão defender aquelas que não puderam se defender lá atrás. Então, não vão nem enxergar os homens que estão do lado, só vão enxergar o que? A vingança. Preciso me Uhum. vingar. Então, Uhum. vão maltratar, vão machucar. São Essa todas questão, as questões. pode falar. Não, Essa não. questão de buscar as origens dos nossos comportamentos é um negócio bem interessante, porque a gente normalmente atribui a origem do nosso comportamento a alguma coisa mais racional, ao consciente. Por exemplo, eu costumo protelar os meus projetos porque eu sou
de uma natureza mais criativa, a gente procura explicações no que está mais ao nosso alcance. E é uma pergunta que a gente sempre recebe nos Entre Nós quando fala alguma coisa assim da questão do sistema do inconsciente. Como perceber isso, em primeiro lugar, como descobrir a origem e como curar. A gente sabe bem qual é o processo, que na verdade não é uma ferramenta, mas dá uma dica de alguns caminhos para as pessoas olharem que, de repente, a raiz do nosso problema de não levar adiante nossos projetos, ou não levar adiante nossos relacionamentos, ou de não tratar bem os nossos parceiros, pode ser uma origem na relação com o paterno, que mesmo que a gente ame, porque não tem a ver com não amar, né? Mesmo que a gente ame nosso pai, tem outras questões que às vezes a gente não consegue perceber. Nunca vai faltar amor, sempre há muito amor. A questão é que é um amor cego muitas vezes, né? Um amor doente, que pelo amor doente a gente acaba repetindo ou sendo leal a alguma dor já pré-existente no sistema, né? E a gente começa a se dar conta, porque é um processo, na verdade, de autodescoberta, né? Eu sempre digo assim, às vezes as pessoas querem, porque meu pai tinha que vir aqui, meu irmão tinha que vir aqui, porque minha tia tinha que fazer isso. Não adianta você achar o que o outro tem que fazer ou não tem que fazer. A questão é sempre um despertar interno para uma necessidade de evolução. A pessoa tem que se dar conta, poxa, isso aqui não está legal. Poxa, eu nunca concluo projetos, ou eu nunca consigo ter um relacionamento saudável na minha vida, ou eu nunca consigo manter os homens, ou eu sempre brigo demais, ou eu sempre sou cri-cri demais, enfim. Quando há questões que são repetitivas, que estão sempre ocorrendo, há uma origem sistêmica nisso, né? Há uma repetição que tem por origem ali no trauma da tua infância e que você está imerso, tá? Aquilo que a gente chama de emaranhado, você está completamente conectado naquilo de forma cega. Então, claro que um dos caminhos é a terapia, né? Buscar terapia, buscar se abrir para poder receber informação que possa te orientar por um caminho de cura. Daí esse caminho de cura é uma jornada pessoal, intransferível, né? Eu tive a minha, tu tens a tua, e cada ser humano tem o seu caminho de evolução, só que você tem que estar aberto a querer escutar, a querer aprender, a sair das resistências mentais de não, mas é assim, não, mas é daquele outro, não, mas eu acho isso. Enquanto você está na resistência, você não vai sair do lugar, porque te falta humildade para poder receber, né? Então, no momento que a gente aprende a receber, parar, escutar, é que a gente vai começar a receber aquilo que o universo, Deus, eu não sei como que vocês nomenclaturam, ou, né, cada um nomenclatura, essa força maior disponível para poder oferecer esse caminho de cura mesmo, esse caminho que, poxa, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso olhar o que me faz com que eu repita o tempo inteiro a mesma coisa. E também é muito prático, é muito confortável tu dizer, eu sou assim porque meu pai foi assim, assim, assado, meu pai foi alcoólatra, mas a questão é o que você vai fazer com aquilo, com a herança que ele te deu, porque com certeza tem coisas ruins e com certeza tem coisas boas. Então, como que a gente trabalha essas questões? A parte de uma autorresponsabilidade, né? Ok, aconteceu isso, mas sou eu que tenho que fazer agora, não é? Tem que esperar levar meu pai na terapia, por exemplo. Sair da vítima, né? Tanto que muitas vezes vão pessoas, né, no meu consultório e dizem, minha mãe, meu pai, meu isso, meu aquilo também tem que fazer. Só que ninguém vai fazer até se dar conta internamente do que precisa fazer, tomar essa responsabilidade de dizer, não, eu preciso mudar minha vida. Cansei disso, não quero mais isso para minha vida. E o que eu sempre falo é, quanto mais tu te curar, quanto mais tu tomar responsabilidade da tua vida, cuidar do teu processo de evolução, cuidar dos teus movimentos de avanço, mais tu vai brilhar. E esse brilho, esse bem-estar vai irradiar. Então, inevitavelmente, aqueles que estão à tua volta vão olhar, se sentirem que é assim, e vão te perguntar, como que você mudou? Aí tu vai ter a chance de oferecer.
Porque não adianta, quando a gente está cego, preso numa dor, pode vir o Papa, pode vir Jesus na tua frente, tu vai dizer não. Porque a pessoa ainda precisa, de algum jeito, mesmo que inconsciente, ficar naquela dor. Então, é uma tomada de responsabilidade pessoal, intransferível, para que se possa dar o passo de avanço, que é o processo de cura. E hoje, já que estamos nesse dia tão especial, independentemente de ser um dia comercial ou qualquer coisa, é o Dia dos Pais. Acho que comercial nem tanto, né? Vamos combinar, né? Não dá para sair, não dá para comprar nada. É verdade. Fazendo dia mais criativo, eu acho. Internet. Qual é a mensagem que tu deixa hoje para quem é pai, para quem não é? Todo mundo teve um pai. Nem todo mundo é pai, mas todo mundo teve um pai. Qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas nesse Dia dos Pais tão incomum, em que muitos filhos vão estar longe dos pais por força de não poder se movimentar? E qual é a mensagem que tu deixa para todo mundo nesse Dia dos Pais? Ai, Adri, assim, se eu posso deixar uma mensagem fechem os seus olhos, né? Quem estiver por aí, fecha o teu olho e olhe o teu pai na tua frente, da forma como ele aparecer, da forma que ele vier para você na tua tela mental, né? Que tu possa olhar honestamente para o teu pai como um homem que ele é, como um homem simples que ele é, com tantos erros, com tantos acertos, com tantas conquistas, tantos fracassos, como um homem comum que ele é. Olhar para o teu pai nos olhos dele e dizer, se for do teu coração, sim, meu pai, você é o pai certo para mim. Sempre foi e sempre vai ser. Tanto por tudo que me deu, mas principalmente por tudo que não me deu. Porque o que não me deu me fez mais forte, me ensinou a construir quem eu sou. Bom, eu também vou, além de fazer esse exercício, também vou acender uma vela para o meu pai, que não está mais vivo. Né? E qual foi o teu maior aprendizado com teu pai? Acho que o maior aprendizado com meu pai foi justamente estar sempre responsável pelas coisas, assumir a responsabilidade pelas coisas que eu faço, de não deixar as coisas inacabadas, não deixar as coisas irem por água abaixo, sabe? Que foi uma coisa que no processo do alcoolismo aconteceu muito, das coisas se perderem, simplesmente acabarem, sem a gente perceber. Então, ter atenção a essas coisas, a cuidar, ter uma percepção mais apurada de cuidar das coisas das pessoas mesmo. Ou talvez um pouco em excesso, né? Cada um. Mas isso também a gente vai tentando equilibrar ao longo do caminho. E também tá perfeito do jeito que é, né? Porque impacta tantas pessoas assim, né? Então, de um jeito ou de outro, ainda que seja um excesso para ti, ainda tá perfeito, né? A gente vai tentando adequar para fazer o melhor disso que a gente tem, né? Com meu pai, eu aprendi muito sobre coragem. Né? Acho que o meu pai me ensinou muito sobre coragem, muito sobre recomeçar, assumir os erros, né? Fiz merda, fiz errado, mas ok, vamos recomeçar porque a gente sempre tem uma chance de dar uma chance para a nossa vida. Então, e como é difícil isso, muitas vezes, a gente ter chance de recomeçar, admitir, deu merda, mas recomeçar, né? Então esse para mim foi o maior aprendizado que o meu pai me ensinou e que eu tenho profunda gratidão por tudo que ele me deu, mas esse aprendizado é o que eu levo na minha alma, assim, de enxergar a própria trajetória dele e enxergar o quanto ele foi grande, o quanto ele é grande em tudo que ele ofereceu, em tudo que ele fez, em tudo que ele deixou de fazer e que compartilhou, me entregou da melhor forma possível. Para mim, essa é a marca dele para mim. Então, gente, abracem seus pais da forma que for possível, presencialmente, virtualmente. Se eles não estiverem vivos também, acenda uma vela, o jeito que lhe convier, o jeito que for possível agora. E a todos um feliz Dia dos Pais. Isso, um feliz Dia dos Pais. Não deixem de olhar para os seus pais, de reconhecer, não substituam
o teu pai biológico por nenhum outro pai que você tenta colocar no lugar, seja um professor, um mestre, um Deus, uma seita, um vício. Não coloca nada e nem ninguém entre esse caminho, porque o nosso pai é nosso bem mais precioso, metade de você é seu pai. Se você rejeita o seu pai, você rejeita metade de você e você perde força. Então, olha para aquilo que realmente é o essencial para a vida e o quanto ele se materializa em metade de ti, a tua boca, o teu olhar, o teu jeito de caminhar, às vezes as tuas manias, elas são o teu pai dentro de você. Então, gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo, próximo áudio, onde vocês estiverem escutando. E tenham todos um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Beijo, Adri. Beijo.